vocês a palavra e o tema da palavra de hoje é reconheça e viva sua nova criação. Você pode repetir comigo aí mesmo em casa e os que estão aqui? Reconheça e viva sua nova criação. É uma palavra que é uma constante preocupação, vamos dizer assim, que eu tenho à medida que eu escuto, converso com as pessoas e vejo que muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a sua nova criação. E por conta disso, fica com o seu olhar de maneira muito horizontal, no aqui, no agora, na sua própria vida, na maneira que é, e não consegue enxergar na pessoa que ela se tornou quando conheceu Jesus. E por conta disso, não desfruta, não vive, não avança na sua vida cristã. E eu me lembro quando eu era nova convertida, eu ficava impressionada quando eu lia a Bíblia. Tinha muita sede de Deus. E eu ficava impressionada porque ao mesmo tempo que eu estava conhecendo a Deus, eu estava me conhecendo. E eu confesso a você, eu ficava assustada. Eu via a minha velha natureza, que coisa feia, que sentimentos ruins dentro de mim, minhas atitudes, pensamentos. A velha natureza é muito feia. Eu via a minha fragilidade, as minhas limitações, mas eu via também a minha nova natureza em Cristo Jesus. E eu estava me recordando hoje que na minha Bíblia eu fazia aquelas anotações naquele espaço em branco do lado, e conforme eu ia lendo aquilo, ia me tocando, eu escrevia, aleluia, aleluia, obrigada Senhor, amém, amém, porque eu estava descobrindo a minha nova criação. E isso me fascinava, me fascinava. Reconhecer o valor que Deus me deu e o nosso Salvador, que me deu a salvação pelas suas pisaduras, eu fui sarada, fui curada, fui perdoada. Então isso enchia o meu coração, de pensar naquilo que Jesus havia feito por mim, sem eu merecer. E por me dar tanto valor, ao ponto de dar a sua vida por mim. Então eu ficava, quem sou eu para não me dar valor? Sendo que alguém que é absolutamente perfeito, Deus que é Deus, o único Deus verdadeiro, me deu valor. E a palavra me fez compreender que se eu não reconhecesse o valor que Ele me deu, eu estaria ofendendo a Deus. Eu me lembro quando essas verdades da palavra, me deixou muito constrangida e quebrantada diante de Deus. Se eu não reconhecer o valor que Ele me deu, eu estarei ofendendo, desagradando a Ele. Porque Ele está insistindo em dizer o quanto Ele me ama e o quanto Ele me deu valor, ao ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer por mim. Então, nós lembramos o que Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Então, o que é essa graça que nos alcançou? A graça é o favor imerecido. Você não fez, nem eu, nem você, fizemos nada para alcançar a salvação. Foi de graça. Você não tinha condições de pagar, nem eu tinha condições de pagar.
mas Ele pagou por nós. Então, é a graça. Graça imerecida. Essa graça que nos alcançou, nos salvou e nos capacita para viver a nossa nova criação. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa salvação, pagar os nossos pecados. E também não temos condições de viver a nova criação pela nossa própria força. Então, também é pela graça de Deus. Fala, pela graça de Deus. Ele me salvou. Pela graça de Deus. Ele me capacita a viver a minha nova criação. Amém? Então, é interessante que o apóstolo Pedro, é por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, na sua segunda carta, ele nos orienta a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, ele está dizendo, olha, nós não chegamos lá ainda. Então, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Por isso também que Paulo, ele não tinha problemas nenhum de reconhecer os seus dons e o serviço que ele prestava ao Evangelho, que ele declarou, pela graça de Deus, sou o que sou. Ainda que ele também dissesse que era o pior dos pecadores. Quando ele escreveu a Timóteo, ele disse, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que coisa. Mas é interessante também, e aí eu quero que o nosso querido coloque o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 9 a 10. Interessante, eu vou ler na NVT. Nós vamos ver o que Paulo fala aqui. Ele diz assim, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, olha aí, gente, o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Então, Paulo aqui, ele reconhece, eu era o principal, o pior dos pecadores, mas agora sou, o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus. Então, ele não tem problema algum de falar que a graça que lhe foi derramada, ele não permitiu que ela fosse em vão, inútil. Mas ele se dedicou, ele trabalhou, e ele ainda diz que se dedicou muito mais do que qualquer outro apóstolo. E aí ele diz de novo, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. O que eu quero que nós compreendamos aqui? Que nós precisamos olhar para a nossa vida, o que Deus fez por nós, quem eu era no passado, até nós cantamos aqui, quem eu era e agora eu sou, sua graça, sua maravilhosa graça. Quem era Paulo? Quem éramos nós? Mas a graça nos alcançou e agora a graça também nos capacita a servir a Deus.
Por isso que é importante nós reconhecermos quais são os nossos talentos, os nossos dons, e colocá-los a serviço da obra de Deus. Paulo nos dá aula sobre dons espirituais, dons ministeriais, nas suas cartas de Coríntios, Romanos, e para que nós busquemos os dons, para que nós identifiquemos quais são eles, para que nós possamos estar no lugar certo no corpo de Cristo, para ajudar uns aos outros e ao crescimento do corpo de Jesus. Então, quando alguém falar para você assim, uau, como você faz isso bem, fala, graças a Deus, obrigada pela graça de Deus. Não simplesmente não fala assim, que isso, não faço não. Não, querido, Deus te capacitou. Deus te capacitou. Você faz bem muito, cozinha muito bem, faz bolo que é uma delícia, impossível comer só uma fatia. Então, fala assim, obrigada, Senhor, por esse talento, por esse dom, porque através deles eu abençoo pessoas. Né? Quando alguém encomenda um bolo para Leda num aniversário, quantas pessoas ela vai fazer sorrir por causa daquele bolo que ela fez? Isso é bênção de Deus. Aqui na igreja, quanto que ela já fez, cozinhou, né? Nós fizemos o nosso jantar da intercessão. Quem cozinhou, gente? Todo mundo repetiu a comidinha da Leda. Graça de Deus, graça capacitadora do Senhor. Então, e é interessante que os dons e os talentos que Ele nos dá, nós devemos exercê-los e aperfeiçoá-los. Nós podemos, eu lembro de uma diaconisa, lá em Nilópolis, quando ela ficou desempregada, ela começou a fazer bolo. Eu falei para ela, o que você sabe fazer? Que você podia ganhar algum dinheiro. Ela falou, eu sei fazer bolo, torta. Eu falei, então vamos começar a fazer. Ela começou a fazer, começou a vender. E aí, sabe o que ela foi fazer? Um curso para aperfeiçoar. Daqui a pouco, ela estava recebendo encomendas para aniversário, casamentos. Né? Porque aperfeiçoou o seu talento. E em toda e qualquer área da nossa vida, aquilo que Deus nos dá, Ele quer que nós cresçamos. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. Reconheça e aceite e viva a sua nova criação. Quando você reconhece esse favor imerecido, você vê do que você foi revestido por Deus. Novamente, é a graça de Deus. Você deve viver, então, de acordo com a nova criação que você se tornou por causa de Jesus. Ele tornou você digno. Você é digno diante dele. Você pode olhar para ele e ele te vê digno. Não por causa de você, não por causa de mim, mas por causa daquilo que Ele fez por mim. Quando Deus Pai olha para mim, Ele me vê através de Jesus. Ele vê que o sangue de Jesus foi derramado sobre a Ana Maria. E por isso ela está justificada diante do Pai. Ela se tornou digna em Cristo Jesus. Então é assim que eu também preciso aprender a me ver. Do jeito que Ele me vê. Digna, perdoada, filha amada, herdeira.
dotada de dons e talentos, habitada pelo Espírito Santo. Você se vê dependente dele, sim, dependente dele, todos os dias. Porque sem ele você não pode fazer nada. Mas você precisa reconhecer que com ele você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Sem ele é um paradoxo, né? Sem ele eu não posso fazer nada, porém com ele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Ele nos fortalece a enfrentar os sofrimentos da vida. Quando Paulo disse, pois tudo posso naquele que me fortalece, antes ele está falando dos sofrimentos que ele passou. E que ele aprendeu através dos sofrimentos. E aí então ele conclui, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele nos fortalece para enfrentar sofrimentos. Ele te fortalece para você realizar grandes coisas, porque ele vai à sua frente e abre os caminhos. O Paulo acabou de dar testemunho, o seu trabalho é rico de testemunhos de como Deus vai à frente e abre caminhos. Né? Então, ele nos fortalece. Reconhecer a nossa criação nos dá poder de alcançar o que seria difícil e até mesmo impossível para nós. Até mesmo impossível. Quer ver uma coisa? No âmbito relacional, é ou não é difícil perdoar? Quem fala que é moleza perdoar? Que é muito fácil, muito simples? Não é. Porque, na verdade, nós ainda lutamos contra a nossa velha natureza. A gente precisa subjugá-la todos os dias. Então, a nossa velha natureza quer vingança. Mas a nova natureza, aquele que habita no meu espírito, fala assim, perdoa, como Cristo te perdoa. E aí? E é incrível, né? E Cristo tem um padrão muito mais elevado, né? Ele fala, perdoa os seus inimigos. Perdoar quem a gente ama ainda é mais fácil. Na hora é difícil, a gente fica meio que resistente, até que a gente fala, está perdoado. Mas perdoar o inimigo só no nível de Cristo Jesus, pela graça capacitadora. Ele derrama no nosso espírito, no nosso coração, o seu amor. Isso me faz lembrar uma irmã em Cristo, que quando criança foi abusada pelo próprio pai. Aí ela cresce, se converte, e Deus então começa a trabalhar no coração dela para perdoar o pai. E aí? Aquelas lembranças dolorosas. Mas ela buscava a Deus. Ela se sujeitou a Deus. E uma vez eu perguntei para ela, quando o pai faleceu, e ela falou, está tudo bem. Muito antes dele falecer, eu já havia perdoado. Então, foi por ela? Foi porque ela é boazinha? Porque a graça capacitadora, porque ela é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ela se submeteu ao senhorio de Cristo, obedecer aos seus mandamentos. E o Espírito Santo veio e derramou no seu coração o perdão. O perdão com que ela perdoou o seu pai.
foi com o perdão de Jesus derramado no coração. Então, é isso que ele faz. Então, você tem que pensar, nesses dias, o que você precisa vencer? No âmbito relacional, na sua própria vida, as suas questões com as quais você está lutando com dificuldade e não consegue vencer. Pense nisso. Você é nova criatura e você é e pode ser capacitado pelo Espírito Santo para vencer as suas dificuldades. Às vezes é algo até mesmo impossível para você, mas o que você tem que fazer? Ir até a fonte da fé. Onde é a fonte da fé? A palavra de Deus. A fé vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então vá à fonte da fé. Vá até o espelho da palavra de Deus e veja lá a sua nova imagem, a sua nova pessoa, a sua nova criação. É esta imagem que nós precisamos aprender a ver em nós. Porque aí isso vai me ajudar, te ajudar a se posicionar como a nova criação que você é. Então, você não vai ter receio de seguir em frente por causa do seu passado. Olha para Paulo. Paulo foi um assassino porque ele consentia na morte dos cristãos. Ele estava lá presente quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos daquele lugar. Ele prendia, arrastava os cristãos até a prisão. E ele então se converte. E ele, tanto é que ele fala, eu sou o principal dos pecadores. Mas o que eu sou agora, sou pela graça de Deus. E aí, então, ele se posiciona como este apóstolo atemporal, fora do tempo, o apóstolo que veio depois, o apóstolo que escreveu a maioria do Novo Testamento, que ensinou a igreja e ajudou a edificar várias igrejas em vários lugares, que enfrentou o sofrimento pelo Evangelho de Jesus. Mas ele reconhecia a nova pessoa que ele era e, portanto, ele realizava coisas grandes pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, reconhecer sua nova criação tira o seu olhar de você mesmo. E seu olhar é posto no Cristo que está em você. Vou repetir. Reconhecer sua nova criação tira o seu olhar de você mesmo. E seu olhar é posto no Cristo que está em você. E aí eu quero que o meu querido coloque um slide, só para você ter uma listinha muito pequena do que Jesus fez por nós. A lista é imensa, você pode até em casa depois acrescentar a essa lista quem é você agora como nova criação em Cristo Jesus. Então você se tornou nova criatura, né? 2 Coríntios 5:17. Agora nós somos nova criatura. Temos uma nova natureza, que é a natureza divina.
Somos um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Somos nascidos de Deus, portanto, nós nascemos de novo, né? Então, a velha Ana Maria, o velho Rodolfo, o velho Paulo morreram. Nasceram novas pessoas. Existe um novo Paulo, uma nova Ana Maria, um novo Rodolfo, um novo Gabriel, um novo Paulo Ricardo. E por aí vai. Nascidos de Deus. Nós fomos regenerados. Que Pedro fala que nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Fomos gerados de novo. E olha que coisa linda, nós fomos santificados. Por isso que quando você vê Paulo escrevendo as cartas, gente, vamos pensar lá em Corinto, que era uma cidade, uma igreja, que havia muitos pecados, muitas divisões, muita coisa para consertar naquela igreja. Mas o interessante que você vê no início das cartas de Paulo, ele escreve aos santos de tal lugar. Quem são os santos de tal lugar? Os convertidos daquela igreja. Então, quando Paulo olhava para eles, ele olhava através dos olhos de Deus. Ele olhava com olhos espirituais. E nós fomos santificados, estamos sendo santificados. E o seremos até Jesus voltar. A obra não acabou. Nós estamos em obra. E nós recebemos também nova cidadania. Você não é mais só daqui. Por exemplo, quem tem uma outra cidadania aqui na Terra, né, pode transitar de um país para outro. Tirei a minha cidadania italiana. Então, ele vai livremente para a Itália, sem problema nenhum, de visto. Tem facilidade de morar, de trabalhar, fazer qualquer coisa. Por quê? Também é um cidadão italiano, não apenas brasileiro. Nós não somos apenas cidadãos dessa terra, mas nós temos também uma nova cidadania, a nossa pátria celestial. Então, assim, eu posso transitar. Eu estou aqui, mas eu tenho a mente de uma cidadã dos céus, porque o meu pai é de lá. Isso é tão importante, querido, sabe por quê? Às vezes nós fazemos uma imagem de Deus tão distante de nós. Não, eu não posso. Deus está lá, longe. Eu aqui sou muito pecador, eu não posso. Espera aí. Cristo quebrou a barreira, querido. Havia sim uma barreira, um abismo entre nós e Deus. E essa barreira foi removida. Esse abismo já não existe mais. E eu posso me achegar ao Pai através de Jesus, com toda liberdade. O véu se rasgou. Agora nós entramos no Santo dos Santos. Com toda liberdade, por causa da graça de Deus. É claro que o nosso temor a Deus precisa haver no nosso coração, o temor constante em Deus. Eu sei quem Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano. Eu não sou nada, não sou, mas eu sou também filha dEle. E como filha, Ele me trata como filha amada, como herdeira, regenerada, nascida de novo, nova criatura, e eu tenho a natureza dele. Então, é nesse caminhar que eu preciso caminhar e andar.
Tem pessoas que têm ainda essa dificuldade, apesar de ser convertido. É interessante que nós temos que reconhecer quais, assim, as dificuldades que muitas pessoas têm para viver o novo de Deus. E eu sei disso, porque eu vejo muitas histórias. Eu também tive as minhas dificuldades para viver o novo de Deus. Porque nós somos marcados pela nossa história, pela maneira como fomos criados. Isso é verdade. E muitos, dependendo do ambiente que foi criado, causou sentimento de profunda rejeição, de desvalor, sentimento de não ter valor. Outros sentimentos que trazem dificuldades para o desenvolvimento adulto, com outras pessoas, inclusive, e com Deus. Porque não consegue ver o Deus amoroso que Ele é. Por quê? Às vezes teve um pai que não foi amoroso, mas um pai que causou medo, um pai que foi extremamente rígido, às vezes um pai que espancava o filho, ou um pai indiferente, um pai que não permitia a criança ser criança, não permitia o menino chorar, porque homem não chora, engole o choro. E aí tranca as emoções, e não consegue chorar quando adulto, não consegue se emocionar. Eu me lembro de um amigo do Washington, que quando eles chegavam para abraçá-lo, ele não conseguia abraçar. Até um dia que o Washington perguntou, ele falou: querido, o que acontece com você que você não corresponde ao nosso abraço? Aí ele contou. Enquanto ele era criança, quando o pai chegava em casa, ele corria para o pai e o pai o abraçava. Aí ele foi crescendo, mas como ele tinha esse costume de criança, quando ele já estava para se tornar um adolescente, ele foi abraçar o pai e o pai falou: que isso? Você é homem já? Que tem nada que abraçar. Ele ficou tão assustado com aquela atitude do pai. Ele falou: Washington, a partir dali, nunca mais eu abracei, não consegui abraçar mais ninguém. Aí o Washington falou para ele: vamos aprender de novo? Vamos voltar quando você era criança? Então, às vezes, a história marca as pessoas. E ela acaba transferindo isso para o relacionamento com Deus Pai. E é por isso que nós precisamos trabalhar essas questões em nós. Quais dificuldades você tem? Você consegue identificar alguma dificuldade para desenvolver o seu relacionamento com pessoas e com Deus? Então, a gente precisa enxergar de frente e poder reconhecer, poder detectar. Eu tenho dificuldade nisto, eu tenho dificuldade naquilo, eu tenho dificuldade com Deus nisto. Eu não consigo ver Deus da maneira como Ele é. Então, nós precisamos trabalhar essas questões constantemente. É um aprendizado. Deus te toma pela mão. Ele vai te ensinar a ser um filho e reconhecer o seu amor e cuidado por você. De você ter a liberdade de rasgar teu coração perante Ele, de falar dos seus sentimentos, sejam eles quais forem. Às vezes você pode estar, por alguma razão, cheio de raiva. Fale para Deus. Não, imagina, vou falar para Deus que eu estou com raiva. Se você não falar, Deus está vendo, está sabendo? Deus conhece o seu íntimo? Conhece. É melhor falar para Ele, é terapia para você.
Falar com Deus dos nossos sentimentos, sejam eles quais forem, é terapêutico. Faz bem. E ele fala, puxa, que bom que você tem essa liberdade comigo. Eu sou o teu pai. E eu vou te ajudar a mudar e a lidar com esses sentimentos ruins. Ele é o nosso excelente professor. Ande com ele, deixa ele te ensinar. E isso, gente, é a luz da palavra de Deus. Nós aprendemos também com outros irmãos. Né? Nós recentemente terminou o curso de casais. Como no dia do jantar, como compartilharam, como eles aprenderam uns com os outros. Porque o que Deus ensinou para o Paulo, ele pode compartilhar com outros. Então nós aprendemos com Deus e com as pessoas. Não ande sozinho. As nossas crenças velhas ao nosso respeito precisam dar lugar às crenças novas, referentes à minha nova criação. Jesus exemplificou isso muito bem quando ele disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho fermenta o odre e o odre arrebenta. Se coloca vinho novo em odres novos. Então, o novo de Deus é colocado na nova criatura que Ele nos tornou, quando recebemos a Cristo. É por isso que Ele nos recriou. E uma coisa que eu quero, para terminar, só ler alguns versículos do capítulo 3 de Colossenses. E eu quero que você vá ler o texto completo, até o verso 17. Eu não vou ler até o verso 17, mas os primeiros versículos. E eu quero que você realmente leia em casa. Colossenses capítulo 3, diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-los quando sua vida, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mentam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas. Eu vou parar aí, mas você pode continuar até o verso 17. E é interessante, né? Paulo está dizendo o que nós éramos e do que nos revestimos. Então é a nova natureza. Essa nova natureza em Cristo Jesus, que nós devemos caminhar todos os dias. Essa nova vida é vivida pela fé somente.
Para viver esta vida, eu e você precisamos ser treinados na palavra. Crenças novas. Tirar o olho de nós mesmos, mas fixá-los em Cristo Jesus, como disse Paulo. Somos treinados na palavra, na comunhão com os irmãos e nesse exercício da fé em Cristo, neste novo modo de viver. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor, cantar